Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler, coluna de Geografia, para mais um conteúdo aqui no GeoIst Brasil. Conteúdo muito legal aqui vai ser a divisão regional do Brasil ou simplesmente regionalização do Brasil. Um conteúdo que muitas das vezes você nem sabe que está estudando, mas que é muito, mas muito importante, porque ele vai ajudar você a ter uma melhor compreensão do seu território. Às vezes você está na televisão e você está escutando a notícia que diz assim, né? É a violência da região do Sudeste. Ou então, de repente, você tá aqui, né, de boa e vê ali, ó, chegando no seu Instagram, uma pousada maneira com aquele calor que é muito típico da região Nordeste, né, para você aproveitar as suas férias. Ou, de repente, se você prefere um friozinho, não é, mais intenso, mais extremo lá na região Sul, sobretudo no período do inverno, ô beleza, né? E também, por que não dizer, da nossa grande, da nossa densa, da nossa maravilhosa floresta amazônica presente em grande parte da região norte. Então você viu aí, não é, que algumas regiões você já ouviu falar na televisão, você escuta muito em vários canais de comunicação. Nossa aula de hoje tem como objetivo te mostrar os porquês e também explicar o contexto de cada uma dessas regionalizações do Brasil. A gente começa com a definição. O que é regionalizar? Regionalizar é dividir e agrupar um espaço a partir das suas características comuns. Isso você fez a sua vida inteira e você nem percebeu. E eu te dou um exemplo da sua escola, né? Provavelmente você na sua sala de aula tinha alguns grupinhos, separados, vamos dizer, por gostos musicais. Então tinha aquele grupinho lá mais roqueiro, pesado, metal pesado, tá ligado? Tinha aquele grupinho lá mais um rockzinho um pouquinho mais melódico, os emos. Tinha aquela galera que gostava de pagode, de samba. Tinha a galera que gostava do funk. Ou seja, você ali tentava se encaixar num grupo que fosse mais perto daquilo que você tem como gosto musical. Basicamente, a sua sala estava regionalizada em diversos grupos. E isso daí vai mostrando para você como que é o nosso conceito de regionalização. De certa forma, quando eu falo regionalização do Brasil, eu falo de dividir os espaços do Brasil ou os estados do Brasil a partir das suas características comuns. Aí vem a segunda pergunta, por que regionalizar? O porquê é o seguinte, para facilitar a compreensão sobre um território. Bom, a gente sabe que o Brasil é um país muito extenso, correto? Imagina se eu tivesse que estudar estado por estado individualmente no Brasil. Você não concorda que seria muito cansativo? Você não concorda que seria muito demorado? Então ficaria muito difícil a gente ter um estudo mais integrado, correto? Então a regionalização ela vem com uma medida para facilitar a compreensão sobre o território que não é homogêneo, um território que tem grandes contrastes internos. Show de bola? Belezinha? Olha só as considerações do Brasil, ó. Princípios básicos. O Brasil é um território muito extenso, nós somos o quinto maior país do mundo, em dimensões territoriais, e ele é grande no sentido latitudinal e longitudinal. Latitudinal eu me refiro no crescimento norte-sul. Você já sabe, né, que o Brasil é grande do Monte Caburaí até o Arroio do Chuí, de Roraima a Rio Grande do Sul. Essa é a nossa extensão latitudinal. A extensão latitudinal confere ao Brasil uma grande variação de climas, mesmo que o padrão seja de climas quentes, climas de uma zona tropical. Mas a gente vai ter grandes variações por causa do nosso grande território. E a extensão longitudinal, você tem que lembrar que é de leste para oeste, que é da ponta do Seixas até a nascente do Rio Maior. Olha que lindo, né? O Brasil é tão grande norte e sul quanto leste-oeste. A dimensão leste-oeste do Brasil, né, vai ajudar a gente a compreender as diferenças de fusos horários. E a gente sabe que não são todos os estados que adotam os mesmos horários, correto? Nós temos 4 diferentes fusos horários no país. Então, já que o Brasil é um país muito grande, equidistante, norte, sul, leste, oeste aqui, a gente vai ter um território bem generoso e não homogêneo. Para isso é necessário o estudo a partir das divisões regionais. Vem aqui comigo, olha só. O Brasil é uma república federativa desde 1889. Foi o nosso momento da nossa proclamação da República e fim do Império Brasileiro. E a partir de 1988, nós vamos ter a nossa composição com 26 estados e um Distrito Federal. Mano, 26 estados. Tu imagina estudar um por um. Seria muito ineficaz. Seria muito ruim para você numa escola ter que estudar isso individualmente. Pelo menos 26 aulas. Do mínimo você teria que ter
para compreender o território brasileiro, correto? Então, desse jeito, nós vamos ter a necessidade de regionalizar e criar regiões como Norte, como Nordeste, como Sul, Sudeste, Centro-Oeste, entre outros modelos que podem aparecer numa eventual prova. O ponto mais importante para a gente regionalizar é o seguinte, é que o Brasil é grande e tem grandes também disparidades internas espaciais. Eu tenho regiões que são muito mais ricas do que outras, que têm desenvolvimento humano muito superior do que as outras, regiões que são muito quentes, regiões que são muito mais frias, regiões que são muito mais úmidas e muito mais secas. Ou seja, eu não posso partir de um princípio de planejamento homogêneo para todo o Brasil. Então é mais um motivo para a gente poder regionalizar. Essas considerações aqui sobre o Brasil, esses princípios sobre o Brasil, é para você conseguir compreender a necessidade de um planejamento integrado para o nosso território. Diferente, por exemplo, do Catar, né, que é um país tão pequenininho, que é menor do que o estado de Sergipe. Esse estado não é tão difícil de você estudar, esse país não é tão difícil de você compreender. O território é menor, a compreensão é muito mais fácil. Já o Brasil, território muito extenso, é muito mais difícil você conseguir planejar todo esse cenário. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então eu separei para você 3 importantes personagens que são os mais estudados quando a gente fala de dividir e regionalizar o Brasil. Nós temos aqui o IBGE, a divisão do IBGE é a mais importante do Brasil. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão muito importante, o mais importante do Brasil, que tem o objetivo de levantar dados, elaborar estatísticas e apresentá-las para o Estado. E o Estado, a partir daí, o que ele faz? Ele elabora um planejamento. E quando eu falo planejamento, eu falo de investimentos mesmos, tá? Em saúde, educação, saneamento, segurança, entre outros, para atrair também o capital. Então, é o IBGE que vai fazer todo esse levantamento para fins de um melhor planejamento do Estado. O IBGE foi um órgão criado na década de 1930, no momento que o Brasil estava vivendo um ufanismo, um nacionalismo liderado pelo Getúlio Vargas, e nesse momento era muito necessário levantar dados sobre o país e fatalmente planejar um grande desenvolvimento econômico. É importante você lembrar, caso você já tenha estudado já a geografia do Brasil num outro momento, que o governo do Vargas foi o momento onde o Estado ele começa a intervir diretamente na economia. Mas para intervir e promover um desenvolvimento, era necessário conhecer mais o nosso território como um todo, né? Não somente a região sudeste. Então, a gente vai ver o IBGE levantando esses dados, essas estatísticas, e para isso, buscando regionalizar o Brasil. Olha só, utilizou os critérios para poder fazer os agrupamentos. São eles a economia, a demografia ou população, e também e principalmente o espaço natural. Quando a gente fala disso, gente, são os 3 principais critérios que o IBGE utilizou para poder separar. Tu lembra da sala de aula que eu te falei? Separação pelo gosto musical, mas eu também poderia separar pela cor, que não é uma coisa boa, diga-se de passagem. Eu poderia separar por gostos de matérias, eu poderia separar pela idade das crianças dessa sala, eu poderia fazer uma série de divisões, utilizando diversos critérios. No caso aqui do IBGE, ele usou esses 3 critérios como base, mas não foram os únicos. Esses aqui são os mais importantes. Olha só. Em 1970, ou melhor, na década de 70, o IBGE concluiu a formação das regiões do Brasil e dividiu em 5 importantes macro-regiões, que são o Norte, o Sul, o Sudeste, o Nordeste e o Centro-Oeste. 5 importantes regiões ou macro-regiões que vão ter quantidades específicas de estados que vão estar dentro de um ambiente de planejamento pelo IBGE, planejamento pelo próprio governo, ok? Então, o IBGE na década de 70 cria e divide para os moldes que nós vamos utilizar até os dias de hoje. É importante ressaltar que somente em 1988, a gente vai ter a configuração atual de 26 estados, né? Então, assim, o IBGE criou essas 5 macro-regiões, entretanto, foi se modificando os estados que compunha cada uma delas, ok? Belezinha. Essa divisão, ela é a oficial do Brasil e respeita os limites das fronteiras ou divisas estaduais. Ou seja,
um estado ele só pode estar dentro de uma região. Quer ver o mapinha? Olha o mapinha aí, ó, o mapinha do IBGE. Nós temos aí 5 diferentes cores, que eu não estou vendo agora porque ainda vai ter edição, mas você está conseguindo visualizar pela legenda quais são as 5 regiões do Brasil e os estados que estão em cada uma delas. Vou fazer uma aula só sobre as regiões do Brasil, mas eu posso destacar algumas coisas. O Nordeste é a região que tem mais estados, são 9 no total. O Sul e também a região Centro-Oeste vão ter apenas 3 estados na sua totalidade. Então você percebe aí que eu peguei os estados para poder juntá-los e agrupá-los em um só complexo regional. E para fazer isso, esses estados tinham que ter características comuns para que eu pudesse compreendê-los. Segunda divisão importante para a gente é a divisão geoeconômica. A divisão geoeconômica ela foi proposta pelo Pedro Pinchas Geiger na década de 1960. É importante que você entenda que esse cara criou, a partir dos estudos dele, uma compreensão sobre o Brasil de uma forma um pouquinho diferente da do IBGE. Esse cara ele vai utilizar os critérios, os aspectos socioeconômicos de cada uma das regiões e também o processo histórico que culminou na atual composição de cada uma delas. O Pedro Pinchas, gente, ele vai fazer esse modelo de regionalização, mas essa regionalização não será oficial, ou seja, eu não posso utilizar a divisão dele para fins de planejamento. Eu, Estado, não posso fazer esse tipo de divisão para o planejamento do meu local. Até porque o Pedro Pinchas não apresenta dados sobre o local. Ele apresenta um estudo sobre esse determinado território, sobre essa determinada região. E ele avalia a partir daí os aspectos naturais e também os processos históricos, que culminaram em aspectos socioeconômicos bem diferenciados para cada complexo geoeconômico. E o mais importante aqui é que não respeita as divisas originais do Estado. O que significa isso? É que um Estado ele pode muitas das vezes estar em mais de uma região. Vamos lá? Vamos ver como é que isso funciona? Eu tenho 3 complexos geoeconômicos, a Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. E eu chamo para você um mapinha para você visualizar agora. Repara só em 3 estados. Maranhão, lá na região Nordeste, Minas Gerais na região Centro-Sul e o Mato Grosso na região Centro-Sul. Perceba que esses 3 importantes estados, eles não estão só nesse que eu vos falei agora. Eu tenho o Maranhão, por exemplo, além da região Nordeste, a sua porção mais a oeste, olha para cá, dentro da Amazônia. Eu tenho Minas Gerais, além de estar no Centro-Sul, a porção norte de Minas vinculada ao Nordeste. E eu tenho o Mato Grosso, além do Centro-Sul, o norte de Mato Grosso ligado à Amazônia. Ou seja, são 3 importantes estados que estão com seus limites de fronteira não condizendo com os limites dos complexos regionais. Um estado pode estar em mais de uma região. É uma importante inclusão do Pedro Pinchas que não acontece na divisão do IBGE. E isso ocorre em função de um estado, muitas das vezes, não ter todo o seu território condizendo com uma dinâmica socioeconômica de uma região. Então, por exemplo, o norte de Minas Gerais, ele não tem muito a ligação com o Centro-Sul, que é muito industrializado, que é muito desenvolvido. O norte de Minas Gerais, ele condiz mais com o Nordeste porque também o clima, o polígono das secas vai estar afetando diretamente nos aspectos socioeconômicos daquela população. Então a gente já percebe aí que vincula-se o norte de Minas muito mais com o Nordeste do que com o Centro-Sul. A mesma coisa o Mato Grosso. O norte de Mato Grosso está muito mais para a Amazônia do que para o Centro-Sul, porque o norte de Mato Grosso tem floresta amazônica. Então essa é a maior sacada quando a gente fala da divisão dos complexos geoeconômicos por Pedro Pinchas, ok? Segue aqui comigo, olha só. Divisão econômica de Milton Santos e também da Maria Laura Silveira. Essa divisão aparece na década de 90 e nos anos 2000. Essa divisão já é de um mundo mais globalizado, de pós-Guerra Fria, de o Brasil se inserindo muito mais nessa lógica da globalização, no Brasil deixando de ser aquele país de substituição de importações. E aí, meu irmão, aparece o neoliberalismo. E com o neoliberalismo, as grandes desigualdades que vão começar a fervilhar muito mais intensamente no nosso território. O Milton Santos e a Maria Laura Silveira muito utilizaram os meios técnico, científico e informacional para poder mostrar, para poder apresentar
como que esses processos estão muito divididos de maneira desigual no Brasil. Quando eu penso, por exemplo, na região centro-oeste, eu vou pensar numa agricultura, numa pecuária muito mecanizada, com muito investimento, muito intensiva. Mas quando eu penso na região nordeste, eu já penso numa agricultura, numa pecuária mais extensiva, mais tradicional, correto? Olha a disparidade no meio técnico que a gente observa nas duas regiões. Quando eu penso, por exemplo, na região da Amazônia, eu penso numa região de extrativismo, aonde está começando a avançar a fronteira agrícola para essa região. Mas quando eu penso, por exemplo, no sul e no sudeste, eu já estou mostrando já uma região com uma dinâmica mais industrial e menos do setor primário, como é o caso da Amazônia. Então você percebe como os meios técnico, científico e informacional estão distribuídos de maneira desigual dentro do Brasil. O Milton Santos vai dizer que o Brasil ele tem tantas disparidades internas que nós temos dentro do Brasil 4 diferentes realidades, 4 Brasis. E eu mostro para você agora o mapa do Milton Santos para a gente poder encerrar o nosso conteúdo de hoje. São 4 regiões: Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e o mais importante, a região concentrada. A região concentrada engloba 2 regiões, o Sul e o Sudeste. 2 regiões do Brasil, repara aí, que são as mais ricas quando a gente fala de indústria, de PIB e também de desenvolvimento humano. Então a gente percebe ali uma grande desigualdade, uma grande disparidade dentro do Brasil nesses meios técnico, científico e informacional. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido esse pequeno resumo. Fique com a gente e um grande abraço.